Um mandamento ignorado. Que mandamento é ignorado pelos adventistas e pelo resto do mundo? Esse mandamento é o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Todos os outros mandamentos são defendidos por uns ou por outros, mas esse primeiro mandamento é ignorado por todas as igrejas. A igreja de Deus na terra, a igreja da profecia, que é os adventistas, também ignora o primeiro mandamento. Qual é a primeira bênção de obedecer o primeiro mandamento? Primeiro mandamento: os adventistas seriam um povo diferente, separado do mundo. Um povo peculiar. Seria uma igreja totalmente diferente das outras. Por quê? Porque eles defenderiam o primeiro mandamento. Essa seria uma das primeiras bênçãos. Qual é a segunda bênção de acreditar no primeiro mandamento? Todos acreditariam que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e não um segundo Deus. Se o primeiro mandamento fosse acreditado e obedecido, todos aceitariam o Senhor Jesus como Filho de Deus, gerado e nascido de Deus, como ensina lá em 1ª carta de João 5, 1 e 5. E não teria o Senhor Jesus como um segundo Deus. Qual a terceira bênção de obedecer o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus? Todos os povos, especialmente os adventistas, e acreditaria que o Espírito Santo é o poder de Deus. Todos iam acreditar que o Espírito Santo é o poder de Deus, como ensina lá em Atos capítulo 1, verso 8. E não um terceiro Deus. Que bênção seria se o povo acreditasse no primeiro mandamento. Ninguém ia falar que o Espírito Santo é um Deus, é uma terceira pessoa da Trindade ou da divindade. Todos iam aceitar o Senhor Jesus todos iam aceitar o Espírito Santo como o Espírito de Deus, poder de Deus, não como pessoa. O que fez as pessoas acreditar no Espírito Santo como pessoa é a descrença do primeiro mandamento, que tirou Deus, o Pai, da soberania e colocou junto com ele o Filho dele e o Espírito dele. Essa é a razão das pessoas, essa é a desgraça que causou, o dano que causou das pessoas desobedecer o primeiro mandamento. A quarta bênção de obedecer o primeiro mandamento: os adventistas acreditariam que Deus é uma pessoa e que além dele não existe outro Deus. Olha que bênção seria. Todos os povos, especialmente os adventistas, acreditariam que Deus é uma pessoa e que além dele, do único, exclusivo, além dele, não há outro Deus. Ele é o soberano do universo. E que ele é o Criador. Mas como o povo não crê no primeiro mandamento, que ensina isso, o povo acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como se fosse apenas um Deus. A sexta bênção
de obedecer o primeiro mandamento. Os adventistas, se os adventistas obedecessem o primeiro mandamento, ele ia adorar o Senhor Jesus como Filho de Deus e não como Deus. Porque, na verdade, tem texto na Bíblia que manda adorar o Senhor Jesus. Eu, particularmente, adoro o Senhor Jesus. Eu ajoelho e adoro o Senhor Jesus de joelho. Eu creio que o Senhor Jesus é digno de ser adorado. E os discípulos também adoraram Jesus. Lá em Mateus 14:33 diz que os discípulos adoraram o Senhor Jesus como Filho de Deus. Veja lá em Mateus 14:33. Os discípulos adoraram o Senhor Jesus como Filho de Deus. Não como Deus, mas como Filho de Deus. Em Mateus 28:17 diz que os discípulos os adoraram, o Senhor Jesus. É muito triste ver os adventistas tendo 3 deuses, como se fosse um. Pergunta para um adventista, quantos deuses existem? Só um Deus existe. O Senhor Jesus é Deus? É. O Espírito Santo? É. E como então existe só um Deus? Mas os 3 se tornam assim um. E fecha a cara e briga com a gente. Eles creem em um Deus, mas tem que falar que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Deixar de acreditar no primeiro mandamento faz os adventistas faz as pessoas perder todos os sentidos da Bíblia. A Bíblia perde o sentido. A Bíblia, sem o primeiro mandamento, ela se torna um livro banal, porque só cria confusão na cabeça das pessoas. Ela dizia, sem o primeiro mandamento, as pessoas não sabem, perdem o rumo, perdem a direção.